26. Gênesis 26 é bastante grande, é razoavelmente grande, mas será melhor para a nossa compreensão. Diz assim a santa palavra do Senhor: houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nesta terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei, porque a você e a seus descendentes darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai, Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas estas terras. E por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados, porque Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Assim, Isaque ficou em Gerar. Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, ele disse: ela é minha irmã. Teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou: os homens deste lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ser ela tão bonita. Isaque estava em Gerar já fazia muito tempo. Certo dia, Abimeleque, rei dos filisteus, estava olhando do alto de uma janela quando viu Isaque acariciando Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaque e lhe disse: na verdade, ela é tua mulher. Por que me disseste que ela era tua irmã? Isaque respondeu: porque pensei que eu poderia ser morto por causa dela. Então disse Abimeleque: tens ideia do que nos fizeste? Tem ideia do que nos fizeste? Qualquer homem, do verso 10, tá? Qualquer homem bem poderia ter se deitado com tua mulher e terias trazido culpa sobre nós. Abimeleque advertiu todo o povo: quem tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. Verso 12: Isaque formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaque: sai da nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Por isso Isaque mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar e ali se estabeleceu. Isaque reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e descobriram um veio d'água. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaque deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então os seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele. Por isso os chamou Sitna. Isaque mudou-se dali e cavou outro poço. Ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Rehobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Dali Isaque foi para Berseba. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tema, porque estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Isaque construiu neste lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Ali armou o acampamento e os seus servos cavaram outro poço. Por aquele tempo veio aí Abimeleque de Gerar com Arosate, seu conselheiro pessoal, e Ficol, o comandante dos seus exércitos. Isaque lhes perguntou: por que me vieram ver, uma vez que foram hostis e me mandaram embora? Eles responderam:
vimos claramente que o Senhor está contigo. Por isso dissemos, façamos um juramento entre nós, queremos firmar um acordo contigo. Tu não nos farás mal, assim como nada te fizemos, mas sempre te tratamos bem e te despedimos em paz. Agora sabemos que o Senhor te tem abençoado. Então Isaac ofereceu-lhes um banquete, e eles comeram e beberam. Na manhã seguinte os dois fizeram um juramento. Depois Isaac os despediu e partiram em paz. Naquele mesmo dia, os servos de Isaac vieram falar-lhe sobre o poço que tinham cavado e disseram: achamos água. Isaac deu-lhe o nome de Seba, e por isso até o dia de hoje aquela cidade é conhecida como Beer-seba. Tinha Esaú 40 anos de idade, quando escolheu como mulher a Judite, filha de Beeri, o Hitita, e também Basemate, filha de Elon, o Hitita. Eles amarguraram a vida de Isaac e de Rebeca. Pai bendito, Deus poderoso, ajuda-nos, Senhor, a compreender a Tua palavra. Dá-nos direção, compreensão e, mais do que isso, Senhor, ajuda-nos a aplicar as nossas próprias vidas. Queremos aprender através do Teu Espírito para ensinar, cheios desse mesmo Espírito, Senhor. Ajuda-nos nesse momento, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Aliás, em tempo, eu peço perdão aos irmãos, cheguei mais tarde, porque eu estou sentado, estava difícil o Uber para cá, mas ainda teve um pedacinho do louvor, como é bom poder louvar com os irmãos, estava com saudade. Terça-feira a gente não estava junto e fica uma lacuna quando a gente não se reúne. Pelo menos para mim é assim, fica um vazio, a semana fica diferente. E eu não sei se os irmãos perceberam, mas a impressão que dá é que nós já lemos esse capítulo 26. A impressão que nós temos é um déjà vu. Já aconteceu isso. Mas não é uma impressão. Esse capítulo 26 é marcado pelos paralelos. Vários paralelos aqui. Bom, na semana passada tivemos a oportunidade de pensar ou de refletir com base no capítulo 25 de Gênesis, e a gente tratou justamente da morte de Abraão. Abraão é uma transição que acontece ali. Abraão está saindo de cena para dar lugar a Isaac, e hoje nós pensaremos brevemente sobre a história de Isaac, também no formato de transição, porque a partir do capítulo 27 já começamos a falar sobre Jacó. Então é um período também de transição. Ao que tudo indica, Gênesis 26 acontece algum tempo depois do episódio de Gênesis 25. De novo, Moisés, assim como toda a Bíblia, não tem uma preocupação cronológica, a história a despeito de ter, e muitas vezes ser cronológico, mas não é a preocupação de Moisés. Mas ao que tudo indica, isso aqui aconteceu depois daquilo que nós vimos em Gênesis 25. Lembra? A venda da primogenitura de Esaú. Bom, o texto é marcado por muitos paralelos, e eu vou falar desses paralelos ao longo da ministração, assim como farei as aplicações ao longo da ministração também. O texto começa dizendo que veio fome sobre aquela terra. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Ora, não era tão raro acontecer esses períodos de fome. Não tinham tecnologia que nós temos hoje para armazenagem, e as intempéries provocavam muitas vezes essa fome. Aliás, se nós quisermos pensarmos, eu penso que sempre vale a pena analisarmos do ponto de vista bíblico, em Gênesis nos dá uma pista do porquê acontece isso. Aliás, devemos orar pela Venezuela, assim como outros países que foram alvo de furacões, terremotos, né? Não foi só na Venezuela, se não me engano, 5 lugares, se não me engano, foram na Venezuela, em 2 lugares distintos, fortes terremotos. A Gênesis nos fala, a partir de Gênesis 3, toda a terra foi amaldiçoada por causa do homem. Por isso que vive e mexe, vez por outra, estamos aí diante dessas assolações. Mas aqui existe um primeiro paralelo.
Porque a história de Abraão também é marcada por um período de fome. Aliás, o próprio texto diz: tinha acontecido também com Abraão, em Gênesis 12, 10. Abraão, período de fome, ele sai da terra prometida e vai para onde? Vai para o Egito, por conta do período de fome. Então, assim como tinha acontecido com Abraão, Isaac sentiu o peso da fome, sentiu o peso daquele momento, um grupo grande, e ele resolve partir para procurar um lugar onde pudesse viver, onde pudesse sobreviver, onde pudesse matar a fome que assolava aquele povo que estava com ele. E a impressão que o verso 2 nos dá, o Senhor apareceu e Isaac disse: não desça do Egito. A impressão que o verso 2 nos dá é que Deus, que tudo sabe, Deus que tudo vê, ele já tinha percebido, ele já tinha visto que a intenção inicial de Isaac era ir para onde? Para o Egito, igual seu pai, igual Abraão. E diante desse ímpeto de seguir para o Egito, assim como Abraão fez, o Senhor, esse seria já o segundo paralelo, né? Que Abraão foi para o Egito, ele também estava querendo para o Egito. Diante disso, o Senhor fala: não vá. Dessa vez o Senhor faz diferente. O Senhor se revela diretamente a Isaac e diz: não siga para o Egito, fique aí. E graças a essa revelação, Isaac fica em Canaã. Gerar é Canaã, região de Canaã. Então, graças a essa revelação, ele fica em Canaã. E até o verso 6, Deus ratifica isso: permaneça nessa terra. Verso 3: eu estarei com você, eu te abençoarei, porque você e seus descendentes darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz com Abraão, tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu. Ele ratifica a bênção que já tinha dado a Abraão e fala: olha, fica aí, não tema, eu estou contigo, eu te sustentarei nesse lugar. E por isso, graças a essa revelação, na época dos patriarcas, a forma do Senhor se comunicar era mais através da própria revelação, né? Mais para frente se tem os profetas que comunicam ao povo, mas nessa época era via de regra diretamente aos profetas, aos patriarcas. Por isso que Isaac fica então em Gerar. Gerar é uma cidade importante de Canaã, onde ficava o líder dos filisteus. Não são os mesmos filisteus que nós vemos depois como inimigo do povo de Deus. Não são os mesmos, embora tenham o mesmo nome, aqueles são até aliados, né? Convivem juntos. Então, a gente vai ver esse paralelo também que são aliados, assim, foram aliados de Abraão também. E também os irmãos, lembram que eu falei aqui, Abimeleque não é um nome, é como se fosse um carro. Assim como o faraó no Egito é faraó, o povo filisteu é Abimeleque, o líder, né? O monarca. Então esse Abimeleque aqui é outro Abimeleque, não é o mesmo Abimeleque, mas é o líder ou o rei dos filisteus. Então, por conta disso, ele fica naquele lugar e não vai para o Egito. Eu quero fazer uma primeira aplicação aqui, que é quando Deus manda Isaac ficar naquele lugar, quando Deus manda assim: não vá para o Egito, fique em Gerar, eu estarei contigo, é uma espécie de chamado, uma espécie de prova da fé. Porque veja, o Egito é a tentação humana de todos nós. Por quê? Porque o Egito era um império naquela época. Estou com fome, vamos para um lugar melhor, vamos para o Egito. A tentação humana é de se apoiar onde você, pela lógica, enxerga que vai ser melhor para você. O próprio povo, como estava perseguido, estou falando agora já de reis, de crônicas. O que aconteceu? O povo fazia o quê? Alinhava com o Egito. Lembra disso? O vira e mexe. A Síria está vindo, fala com o Egito para fazer coligações. O Egito é a tentação que nós temos muitas vezes de falar assim: olha, eu sei que o Senhor quer por aqui, mas eu estou vendo que ali vai ser melhor. O Egito é mais ou menos como Abraão e Ló. Lembra de Abraão e Ló quando se separam? Ló fala assim: olha, eu vou por ali que está mais bonito ali. Ali aquela terra é boa para plantar. O Egito é isso. Era a tendência natural: eu vou para o Egito porque lá eu não vou passar fome. Era uma prova de fé. Isaac ficou em Gerar porque confiou na palavra do Senhor e ele atende a prova de obediência. Isaac nos ajuda, ou nos convida, ou nos encoraja a viverem da mesma forma.
não pelo Egito que se apresenta diante de nós, mas pela obediência da palavra do Senhor, que é sempre boa, perfeita e agradável. Verso 7 traz um outro paralelo, e é um paralelo bastante triste. É o quarto paralelo que nós vimos aqui. Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, ele disse: ela é minha irmã. É um outro paralelo. O pai fez a mesma coisa. Teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou: os homens deste lugar podem me matar, e por causa de Rebeca, por ser ela tão. Aliás, que família para casar com mulher bonita, não? Que família, rapaz, para casar com mulheres belas. E ele ficou com medo. Isaac mente igual ao pai. Se ele aprendeu com o pai, cuidado com o exemplo que a gente dá. Ele mentiu igual ao pai, dizendo que sua esposa não era sua esposa, era irmã. É bem verdade que Abraão mentiu 2 vezes. Abraão mente no Egito e mente para os filisteus. Abraão mente para o faraó e mente para Abimeleque. Mas o que chama a atenção é que Isaac tinha acabado de sair de uma prova de fé, de obediência. Fica em Gerar, que eu vou ficar. Ele obedeceu em confiança ao Deus que tudo pode. Deus tinha falado: olha, eu vou cuidar de você, não tema que eu estarei contigo, eu te abençoarei. Mas agora esse mesmo homem demonstra medo maior aos homens de Gerar do que ao Deus Todo-Poderoso. Ele, que deveria cuidar da sua esposa, coloca a vida de sua esposa em risco. Ela está totalmente exposta. E o quinto paralelo é em decorrência do pecado. Mais uma vez, um ímpio chama um justo a atenção. Assim como Abraão foi chamado a atenção, Isaac é desmascarado e envergonhado em frente ao ímpio. Rapaz, você é mentiroso. Como é que você faz um negócio desse? Como é que você faz isso com a sua esposa? Olha o que poderia ter acontecido. E mais uma vez, é mais um paralelo que nós vemos. Um ímpio chama a atenção de um filho de Deus. Mas Deus é tão bom, que ele protegeu Sara e agora protege a Rebeca. Providencialmente, Deus mostra a Abimeleque Isaac e Rebeca namorando, fazendo carícias. Interessante, porque Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Não é assim? Não. Mas Deus, ele é dinâmico na sua forma de agir. Ele não age sempre da mesma forma. Aliás, a revelação, ela é progressiva. É isso? Percebam que, como é que foi com Abraão? Deus fez uma revelação. Lembra disso? Teve um sonho e falou assim: ela é a esposa dele. Sara é a esposa dele. Lembra disso? Aqui não. Aqui foi a providência. A Bíblia chegou na janela e falou assim: olha, está estranho essa brincadeira, está estranha. Essas carícias estão estranhas. A providência do Senhor mostra a Abimeleque que Isaac e Rebeca eram casados. E por conta disso, a providência do Senhor tira o risco que era iminente sobre a vida de Rebeca. E a aplicação que eu quero fazer aqui é: Isaac teve fé para ficar em Gerar, mas não teve fé para falar a verdade. Eu lembrei de Marcos 9:24. Viu? Eu lembrei de Marcos 9:24. Um pai pedindo a Jesus que curasse o seu filho. Ele fala: você crê? Ele fala: eu creio. Ajuda-me em minha incredulidade. Você tem fé? Tenho. Ajuda-me na minha incredulidade. Nós não somos assim, altos e baixos. Mas Deus já fez tantas coisas sobre nossas vidas, às vezes diante de nossa fé é tão pequena. Mas o Senhor tem feito tanto ao longo dos anos. Olhando para trás, a minha vida é cercada de proteção, de bênção. O Senhor tem me sustentado. Como é que você não pode ter fé? Porque nem a fé vem de nós mesmos. Senhor, ajuda-nos em nossa incredulidade. Ele tinha acabado de ficar em Gerar. Não vou para o Egito, não. Está mais fácil o Egito, eu vou ficar aqui. Porque o Senhor falou que estará comigo. Mas logo depois, ele teve medo de falar que ela era sua esposa. O Senhor tinha acabado de falar: eu estarei contigo. Porque nós somos assim, tão pequenos, tão frágeis. Nossa fé é tão pequena. Até para ter fé precisamos do Senhor. Verso 11 mostra que depois dessas coisas Abimeleque cedeu uma terra para Isaac. No verso 11 ele diz assim: e Abimeleque advertiu todo o povo: quem tocar nesse homem e sua mulher certamente
morrerá. Deixa ele em paz. Deixa ele aí. E ele fica em Gerar. Verso 12: Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por um. Meus irmãos, Isaac foi abençoado grandemente. 100 por um. 100 por um. Em um ano, Isaac fez mais dinheiro que todo mundo. Planta, colhe, vende, planta, colhe, come, planta, colhe. Em um ano. Aí, aqui é prosperidade e rica de prosperidade. 100 por um. Pessoal, irmão, vende tudo, volta, pega, vende tudo, volta, pega, mas vende tudo. Aí vai pegar, fazer uma vila na ilha, não vai ser uma casa, uma vila. Foi assim, prosperidade. 100 por um. Isaac se tornou riquíssimo. Olha, o texto é tão interessante que o texto fala assim: Isaac formou lavoura daquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor abençoou. Olha aqui, verso 3. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo. Eu não sei. A impressão que nós temos aqui é que Isaac ficou mais rico do que Abraão, porque o pai já era rico. Ele foi, lembra que os irmãos foram separados? Ele recebeu tudo. Ele era rico, juntou mais ainda, ficou riquíssimo. Ficou riquíssimo. Aí o pessoal começou a olhar para ele diferente. Começou seus vizinhos a ter inveja. Seus vizinhos começaram a ter inveja. Então começou a prosperar um pouco mais. Os vizinhos começam a ter inveja. Viu? Ficou um negócio mais bonito, os vizinhos já começam a olhar diferente. Essa igreja está com muito dinheiro. No caso aqui, Isaac está prosperando muito. Inveja e medo do que ele podia fazer. Porque era grande o grupo que caminhava com Isaac. E aí o que o pessoal começa a fazer? Começam a tampar os poços que já tinham sido cavados por Abraão, do pai de Isaac. Era uma maneira de quê? De impedir o crescimento e mostrar o seguinte: você não é mais bem-vindo aqui. Você não está bem-vindo aqui. E a aplicação que eu quero fazer é que Isaac usava os poços abertos por Abraão, seu pai. Por causa da aliança com Abraão, por conta dessa aliança, mesmo em época de pobreza, porque o texto está dizendo o seguinte: houve grande fome naquela terra, naquele tempo, lembra disso? Mesmo na época de pobreza, Isaac foi grandemente abençoado, mesmo em época de pobreza, aquele homem enriqueceu. Que Deus maravilhoso! Eu conversando outro dia com os diáconos. Como é que foi na pandemia? Acho que na pandemia que foi uma bênção. Ninguém precisou dar cesta básica para ninguém. Aqui, na época de pobreza, foi a época que ele mais enriqueceu, porque a mão do Senhor estava sobre a vida dele. Estou falando, não estou pregando aqui um sermão David, aqueles triunfalistas da prosperidade. O que eu estou falando é que não são as circunstâncias, é a mão do Senhor. Ali estava todo mundo numa situação difícil. Isaac ficou riquíssimo. Nesse período. A época que ele mais enriqueceu. No verso 16 diz que Abimeleque foi, logo depois disso, começou ele crescer, enriquecer. Abimeleque vai pessoalmente pedir a Isaac: meu filho, vai embora daqui. Verso 16 diz assim: então Abimeleque pediu a Isaac: sai de nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Você está muito grande, você tem prosperado muito, vai embora. Aqui é um misto de inveja e de medo do que Isaac tinha prosperado, do que ele poderia provocar a partir do seu tamanho. Isaac não dá uma palavra. O verso 17 é assim: por isso Isaac mudou-se de lá e acampou no vale de Gerar, e ali se estabeleceu. Isaac não discute. Saiu de Gerar e vai para o vale de Gerar.
cerca de 15 quilômetros de distância, mais ou menos. É no Vale de Gerar, mais afastado. E ali também tinham vários poços que foram abertos por Abraão, vários poços. Abraão era um empreendedor. O verso 18 diz que estes poços também foram fechados depois que Abraão morreu. E no verso 19 diz: os servos de Isaac cavaram no vale de chover um veio d'água. E era uma questão de sobrevivência. Tinha que ter poço. Poço de água era vida, era riqueza, era sobrevivência, era estabilidade. Mas do verso 19 até o verso 21, reparem, Isaac cava um poço e os filisteus chegavam para discutir e reivindicar a posse. Era mais ou menos assim: Isaac tinha saído um pouco mais de Gerar, cavando poços, abrindo poços que já tinham sido cavados por Abraão, e os filisteus chegavam: olha, essa terra aqui me pertence, essa terra aqui me pertence, não pode não, esse poço aqui é meu. Cavavam o poço: não, aqui, essa terra aqui é minha também. E aqui é um outro paralelo que nós vemos, já é o quinto paralelo, Gênesis 21, 25, quando Abraão fala que estava acontecendo a mesma coisa com ele. Cavava o poço, o pessoal falou: não, isso aqui é meu. Não, isso aqui é meu. Mais um paralelo. Ele cavava e chegava reivindicando a posse dos filisteus. Esse poço pertence a nós. Verso 22 diz que Isaac parte para outra região. Ele não discute. Estava difícil ali no Vale de Gerar. E ele parte para uma outra região. Verso 22 diz assim: Isaac mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Dessa vez não teve discussão. Deus continuava a abençoar Isaac, independentemente do lugar. Deus continuava a abençoar Isaac, independentemente das circunstâncias. Provavelmente ele foi para um lugar mais longe, e dessa vez não teve briga. O nome Rehobote, um lugar espaçoso. Ele fala assim: ó, agora o Senhor nos abriu um espaço e prosperaremos na terra. Agora sim encontramos paz após a nossa peregrinação. Agora sim podemos prosperar. E a aplicação que eu quero fazer aqui encontra eco em Romanos 12, 18. Lembra de Romanos 12, 18? Diz: olha, se é possível, tenha paz com todo mundo. Romanos 12, 18 diz assim: faça todo o possível para viver em paz com todos. Quando possível, busque paz com todos. Abraão era diferente, né? Abraão chegou a enfrentar uns reis, né? Mas Isaac não. Isaac evita a guerra. É meu. Você quer que eu também? Embora Isaac evite a guerra, evite o confronto, ele não deixa de persistir debaixo da direção do Senhor. Ele tem paciência nas provações. Depois de 2 poços, finalmente, ele acha um sem discussão. Paciência nas provações, persistência debaixo da direção do Senhor. Mas a verdade é que não é o lugar nem o seu esforço que faz de você uma bênção. Não é o lugar, nem tampouco o seu esforço, mas a presença do Senhor que te faz bênção onde quer que você esteja. É a presença do Senhor que faz de nós santos bênção onde quer que a gente chegue. Depois, verso 23 a verso 25. E perceba, o Senhor aparece mais uma vez a Isaac. O Senhor se revela mais uma vez a Isaac, para garantir exatamente isso, a mensagem para Isaac. Ele diz: não tema, eu sou contigo. Ele reforça a bênção que ele já tinha falado para o seu pai e agora para ele. E diz assim a palavra: ali Isaac foi para Beceba naquela noite, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus do seu pai Abraão, não tema,
porque estou com você, eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Isaac construiu esse lugar no altar e invocou o nome do Senhor. Como fazia seu pai? Como fazia seu pai? Quantos altares Abraão também levantou? Ali armou o acampamento de seus servos, cavaram outros. Deus abençoa o local através da vida dos seus. Olha, Deus abençoa o local a partir de sua vida. Você que pertence ao Senhor, você que pertence a essa aliança, certamente que, se você estiver debaixo da direção do Senhor, o lugar onde você chega tem que ser abençoado. Porque a bênção de Abraão repousa sobre nossas vidas hoje, em Cristo Jesus, obviamente. Tem a sua plenitude em Cristo Jesus. Depois disso tudo, Abraão acabou de estabelecer. Os filisteus fazem uma visita a Isaac em Berseba, depois disso tudo. Mas não foi uma visita qualquer. A visita foi acompanhada do conselheiro Azute e do comandante do exército, Ficol. Aliás, Ficol também não é um nome. Ficol provavelmente é o cargo. O comandante do exército era Ficol. A visita não foi agendada, mas era uma espécie de visita oficial, porque foi Abimeleque, Ficol e o conselheiro. Não era pouca coisa. No verso 16, o próprio Abimeleque tinha expulsado Isaac daquela terra. O povo de Gerar tinha sido muito hostil com Isaac, tampando os poços. E agora uma visita? Ora, era de se estranhar. Já pensou? A pessoa que foi hostil a você te manda embora, de repente faz uma visita oficial. E a pergunta mais do que natural está no verso 27. Isaac fala: por que me vieram ver? Uma vez que foram hostis comigo e me mandaram embora. Por que você veio me ver aqui? Me visitou para quê? Você me mandou embora, você foi hostil comigo. E a resposta é maravilhosa no verso 28. O verso 28 diz assim: eles responderam: vimos claramente que o Senhor está contigo. Que coisa boa deve ser ouvir isso, não? Eu tenho visto claramente que o Senhor é contigo. Eu tenho visto claramente que o Senhor tem sido com essa igreja. Eu tenho visto claramente que o Senhor tem sido com essa família. Olha, o Senhor tem sido com esse casamento. Eu tenho visto claramente o Senhor sendo contigo. Que coisa maravilhosa. Abimeleque fala assim: eu estou vendo a mão do Senhor sobre a tua vida. Eu estou vendo, é perceptível. A gente olha e percebe claramente. O Senhor está contigo. Tudo que você faz aí é o Senhor que tem feito através da sua vida. Mas não para por aí. Por isso, dissemos: façamos um juramento entre nós. Abimeleque não era bobo, né? Ele não era bobo. Se o Senhor está contigo, eu não quero ser contra ti. Façamos um juramento entre nós. Queremos firmar um acordo contigo. Tu não nos farás mal, assim como nada te faremos, mas sempre te trataremos bem. Mas sempre te tratamos bem, assim como nada te fizemos, mas sempre te tratamos bem e te despedimos em paz. Agora sabemos que o Senhor te tem abençoado. Eles temiam ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac. Não tinha nada de bobo. Eles viam a prosperidade, eles viam que onde Isaac metia a mão saía água. Isaac prosperava. Era melhor ser aliado de um camarada desse, não? Era melhor ser aliado de uma pessoa como essa. Provavelmente Isaac tinha um bom poder militar. Abraão tinha. Provavelmente Isaac, ele tinha uma grande influência comercial. Onde esse camarada chegava, onde aquela caravana chegava, mudava o lugar. Eles não queriam ter Isaac como inimigo. O final da resposta força um pouco a barra, né? A gente sempre te tratou bem. Aí ele já forçou um pouco a amizade, como dizem, né? A gente sempre te tratou bem, não é bem assim. Você está pensando que Isaac respondeu alguma coisa? Não é bem assim, não. Não, Isaac não respondeu nada. Sabe o que Isaac fez? Isaac era um verdadeiro lorde, um lorde inglês. Isaac convida aqueles homens para um banquete.
e selam um juramento. E aqui existe o último paralelo, talvez o penúltimo, mas é um paralelo lindíssimo, lindíssimo paralelo. Eles chamam aqueles homens para jantar, para selar um pacto, uma aliança. No dia seguinte, os servos de Isaac, eles já tinham ido embora, os servos de Isaac cavam mais um poço com água. Olha que coisa providencial. Depois de selarem esse acordo, onde foi que selaram esse alinhamento, esse juramento? Em Berseba. No dia seguinte, os servos de Isaac falaram assim: olha, achamos mais um poço com água. E Isaac dá o nome de Seba, na cidade de Berseba, poço dos 7, o poço do juramento. Sabe por quê? Porque o seu pai já havia feito uma aliança naquele mesmo lugar com Abimeleque e ficou. Gênesis 21, verso 31 e 32. Verso 21, 31 e 32 diz assim: por isso aquele lugar foi chamado Berseba, porque ali os dois fizeram um juramento, firmando esse acordo em Berseba. Abimeleque ficou, comandante das suas tropas, voltado para a terra dos filisteus. Que maravilha! Obviamente que não era o mesmo Abimeleque, nem o mesmo Ficol, filho, neto, não eram os mesmos, mas a mesma aliança, o mesmo juramento que fora feito no passado, estava sendo feito ali em Berseba mais uma vez. Não eram as mesmas pessoas, mas certamente essas pessoas conheciam essa antiga aliança. Certamente eles conheciam esse antigo acordo feito com Abraão. Bom, a explicação aqui é que Abimeleque queria estar entre aqueles que seriam abençoados pelos abençoados do Senhor. Eu vou repetir. Ele queria estar entre os abençoados que seriam abençoados pelos abençoados do Senhor. Muita bênção, não? Mas nós que fazemos parte dessa aliança somos abençoados pelo Senhor. A nossa vida deve ser bênção na vida de outras pessoas. Até o descrente. Aliás, principalmente o descrente. Qual é a maior bênção que nós podemos exercer na vida de um descrente? Compartilhar a palavra para quem não encontra a salvação em Cristo Jesus. A maior bênção que tem. Isaac vive aquilo que o Senhor Jesus nos ensina em Mateus 5, verso 9: bem-aventurados os pacificadores. Isaac não dá uma palavra. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Isaac nos ensina a sermos pacificadores. Verso 10 diz: bem-aventurados os perseguidos. Isaac foi perseguido demais, não? Abriu um poço fechado, foi expulso. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Isaac nos ensina o significado de Provérbios 16:7, que diz: quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, ele faz que até os seus inimigos vivam em paz com ele. Isaac é um pacificador. Seja agradável aos olhos do Senhor, seja agradável aos olhos dos homens. Agora preste muita atenção, a ordem, a sequência é essa, não pode mudar. Seja agradável aos olhos do Senhor e agradável aos olhos dos homens. Nós não somos agradáveis aos olhos dos homens em detrimento do Senhor, jamais. Primeiramente, agradáveis ao Senhor, se possível, paz com todos, mas agradáveis ao próximo também. Um dia maravilhoso, não? Fizemos, selar uma paz. Selar uma paz. Encontrar um outro poço. Um dia maravilhoso. Ele estava estabelecido. Conseguiu se estabelecer, mais um poço, firmado a aliança, tudo caminhava bem. Finalmente, depois de tanta perseguição, depois de tanta hostilidade, depois de ter sido expulso, depois de ter mentido, finalmente, paz, caminhamos bem, finalmente. Você já teve algum momento assim na sua vida? Meu Deus, que peso, agora tudo está resolvido. Casei, nasceu, consegui emprego, me formei. Quantas vezes a gente fala assim: terminei minha casa, comprei meu carro, formei meu filho, estou curado. Quantas vezes?
Finalmente, tudo estava bem. E de repente o texto diz assim: tinha Esaú 40 anos de idade quando escolheu por mulher a Judite, filha de Beeri o Hitita, e também Basemate, filha de Elon o Hitita. Elas amarguraram a vida de Isaque e de Rebeca. Que texto estranho, não? Parece que está fora do lugar. Do nada. Texto tão estranho. Esaú, talvez o último paralelo, casa na mesma idade de seu pai Isaque, 40 anos. Casa com 2 hititas. Ele não segue o exemplo de seu pai. Ao que tudo indica, Isaque era monogâmico. Pior ainda, ele casa com 2 idólatras. Ele não segue o exemplo de seu pai e da preocupação do seu avô. Vá buscar uma mulher para Isaque no meio do meu povo. Não. Ele casa com 2 hititas, 2 mulheres idólatras, que trariam costumes nefastos para a sua casa. O texto termina dizendo que elas amarguraram a vida de Isaque e Rebeca. Era uma amargura para Isaque e Rebeca verem seus filhos casados com 2 hititas. Casamento de crente com descrente enfraquece a vida espiritual daquele que é crente, e é uma amargura na alma para toda a família crente, que vê um filho e uma filha casar com descrente. A amargura é na alma. Por quê? Porque vai trazer procedimentos, costumes nefastos para a vida da família que está se formando. Estava tudo tão bem. Isaque e Rebeca têm a sua vida amargurada. É uma última aplicação. Essa não é a vida do crente nesse mundo. Estava tudo tão bem. Finalmente eu estava estabelecido. Finalmente eu poderia cuidar das minhas coisas. Finalmente a minha mulher, os meus filhos. Finalmente estava tudo bem. Mas a nossa vida nesse mundo é uma batalha constante. A nossa vida nesse mundo é exatamente assim. Ora bem, ora tudo contribui, ora muitos desafios, ora dentro de casa mesmo, a tristeza toma conta. Não precisa nem sair da porta. Dentro de casa mesmo, a tristeza toma conta. Porque aqui, a amargura do coração estava dentro de casa. Dentro de casa. Quando finalmente eu pensava que estava tudo tão bem, dentro de casa, meu coração fica amargurado com o que vejo. Meu filho casado com 2 hititas, povo idólatra, pagão. É assim na nossa vida. É exatamente assim na nossa vida. Não importa qual o estágio da sua vida, não importa quantas perseguições, não importa quantos poços você já tenha cavado e já tenha entulhado, não importa quanto você tenha passado por hostilidade, não importa o quanto você já tenha recebido das mãos do Senhor. Isaac tinha recebido muito das mãos do Senhor. E não importa quanto você já recebeu da mão do Senhor, não importa o quanto você reconheça, não importa o quanto você saiba que o Senhor está contigo, mas em alguns momentos a tristeza toma conta, a amargura toma conta, e a gente não sabe o que fazer. Mas em todas essas coisas, Deus continua a sustentar o teu povo. Em todas essas coisas, Deus continua a te sustentar. Tem hora que a gente não entende, tem hora que a gente chora simplesmente, tem hora que a gente se pergunta: Senhor, até quando? Mas certamente o Senhor continua a sustentar os seus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a aliança estabelecida pelo Senhor com Abraão, que nos alcança hoje em Cristo Jesus, ela é unilateral. O Senhor não sentou com a gente para negociar. Ela é incondicional. Sabe o que significa isso? Não importa o que você faça, você nunca vai ter mérito nessa aliança. Não importa qual seja o seu estágio, nós fazemos para agradar porque fomos alcançados, nós não fazemos para alcançar. Porque você tem que decidir Isaac. Isaac mentiu. Você dependesse de Abraão.
Se dependesse de mim, de você, nós não teríamos parte nenhuma nessa aliança. Portanto, não depende da nossa integridade. Mas tenha certeza que a despeito de todas esses desafios, de todas essas tristezas momentâneas, Deus cuida de nós. Um dia nós não precisaremos mais cavar poços, porque estaremos diante daquele que é a fonte das águas de água viva. Um dia nós não teremos mais hostilidade, porque seremos somente nós, os santos, com os anjos e o nosso Senhor. Um dia nosso coração não será mais amargurado, porque Deus nos consolará eternamente em ambiente de glorificação ao nome do Senhor. Até esse dia, nós peregrinamos como Isaac aqui, para a glória do Senhor e em nome do Senhor.